Bem-vindos à nossa sala de estudos. Nós temos a alegria de poder compartilhar um pouco mais de conhecimento sobre a área de libertação nesses estudos da manhã, para que ele seja útil para a sua própria vida e quem sabe até usar a nível de ministério. O tema da nossa aula de hoje é agrupamento de demônios, como eles agem no coletivo, né? Os demônios eles agem de acordo com a sua natureza. E nós vamos perceber que dentro da característica de cada um, eles vão agir. Tá? Como o profeta Joel descreve o demônio carregador, o migrador, o destruidor, cada um tem uma característica diferente e eles também se agrupam e se unem para agir coletivamente. Então, cada demônio ele tem uma característica, uma natureza, e ele age de acordo com essa natureza e não age sozinho, ele sempre age acompanhado de outras forças malignas. E a nossa natureza carnal alimenta, né, coaduna-se, liga-se com a natureza das trevas quando é para a rebelião, quando é para a rebeldia, quando é para a mentira, a corrupção. Existe uma ligação da natureza caída, da natureza carnal, do homem sem Deus, com a natureza desses demônios, que vão se alojando, ministrando, dominando e levando a pessoa a até alterar a sua própria personalidade, fazendo com que a personalidade daqueles demônios, ou daquele grupo de demônios, assim se manifeste. Tornamos o exemplo do endemoniado gadareno, de Marcos capítulo 5, em que ele já andava pelos sepulcros, nu e com uma força descomunal, arrebentando as cadeias com as quais ele prendiam, rugindo, né, entre os túmulos noite e dia. Ou seja, totalmente a personalidade vencida, dominada, ocupada por legião de demônios que depois são expulsas pelo Senhor Jesus. Então nós estamos falando aqui desse agrupamento de demônios que eles vão se firmando e dominando a vida daquela pessoa. Alguns espíritos, nós chamamos, por exemplo, o espírito de acusação, que ele traz julgamento, um julgamento crítico, sempre condenando as outras pessoas, censurando, fazendo uma represária aos demais. Espíritos de acusação própria, a pessoa condena a si mesma e tem ódio de si. Espíritos de afastamento, né? Cria na imaginação ou pretensão, está sempre imaginando coisas ruins dos outros contra si. Espíritos de aflição, choro compulsivo, crueldade, mágoa, pesar e uma tristeza muito grande. De dúvida, onde a pessoa tem ceticismo, descrença, não consegue crer e nem se apropriar das promessas de Deus, o coração fica endurecido. Os demônios do auto-engano, uma ilusão própria, orgulho, sedução. Os ciúmes, espíritos de ciúmes, de desconfiança, egoísmo, inveja. Espíritos de cobiça, né? A pessoa está com um espírito de descontentamento, ela não está nunca contente, ganância, sempre gastando muito com luxúria para tentar se sentir bem e fazer com que os outros lhe invejem. Competição, vive com debates, tentando dobrar o outro por argumentos. Espíritos de confusão, né? Brigas, discórdias, frustração, glutonaria, né? Por frustração, nervosismo, perda de tempo, né? Compulsividade, depressão, tristeza, derrotismo, desânimo. Então nós queremos fazer algum tipo de alinhamento de grupo. Eu dei agora alguns exemplos destes muitas colônias de demônios que eles não agem sozinhos, eles vêm agindo por associação, aquilo que eles são firmes, e eles agem em pessoas. Eu vou dar mais uma ênfase em alguns. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Ali diz assim: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam
contaminados. Os espíritos de amargura, eles ressuscitam velhas decepções, incidentes dolorosos ou traumas sofridos, fazem a pessoa reviver constantemente aquilo e criam ódio daqueles que cometeram injustiça, lhe feriram, abandono ou uma rejeição. Esses espíritos, ele diz que a raiz de amargura vai perturbar e contaminar os outros, porque isso ela influencia outras pessoas. E esses demônios, eles se escondem e se justificam porque a amargura dá uma legalidade. Como a pessoa não perdoou, ela também está longe do perdão de Deus. E ela permanece naquele buraco, porque ela não vê uma alternativa para ela. Passa a ter uma personalidade de vítima, porque ela se entende como alvo do descrédito, do desamor de outras pessoas. E se você escutar muito uma pessoa, você vai concordar com ela, porque muitos sofreram danos reais, não foram imaginários. Mas quando entra o Evangelho, o poder de Deus, o Senhor Jesus nos ensinou a orar para que nós liberássemos o perdão sobre aqueles que nos devem, sobre aqueles que nos ofendem, para que nós pudéssemos também liberar perdão, para que nós pudéssemos receber o perdão, em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso. Então a amargura sempre foi vista na Bíblia como uma porta aberta para demônios agirem, e tem agido até hoje, porque cada vez mais pessoas ficam presas ao passado e justificam-se a sua falta de desenvolvimento, de maturidade, com erros ou danos que sofreram no passado. Satanás prega um prego na vida da pessoa e ela não consegue passar daquilo. O segundo grupo de demônios que nós queremos falar nessa nossa breve aula é a rejeição. A rejeição, ela afeta toda a identidade da pessoa. Ela se tornará realmente uma pessoa fechada, isolada, crendo que ninguém gosta dela porque ela foi abandonada, foi preterida em razão de uma outra pessoa, de uma outra situação. Eles agem às vezes diretamente na infância. Muitas pessoas já no ventre da sua mãe sentem a rejeição porque a mãe e o pai não estavam preparados para aquela gravidez e rejeitam a criança, ou depois que nasce era um menino e eles queriam uma menina, ou nasce uma menina, queriam um menino, tinha um nome para tudo quarto pintado já de uma cor, e aí de repente deu tudo diferente, e ali vem criando marcas de rejeição. Depois cresce, passa pelos traumas normais, mas que aquilo lhe marca ainda mais por ter alguma característica diferente das outras pessoas, e ela sofre bullying, cresce com uma baixa autoestima. Esse espírito de rejeição, ele vai trazer que a pessoa vai se tornar insegura, indecisa, e tudo vai adiar muito das coisas da sua vida. Nós estamos falando de espíritos bem comuns, por onde Satanás entra, às vezes já entra lá na formação, na criação da pessoa, no seu assunto. E um terceiro, que nós vamos chamar aqui de perfeccionismo, né? Onde esses demônios levam que a pessoa somente se entenda aceita se ela fizer tudo corretamente. E ela não admite errar, ela não consegue conviver com os seus erros e também com os erros dos outros. Por isso algumas pessoas em casamento, elas têm enormes crises porque que o outro não gosta das coisas tão corretas e tão perfeitas quanto eu gosto. E alguns demônios vão agir nesta vida, não permitindo que a pessoa seja feliz, porque ela nunca consegue dar desconto para os outros. Ela pensa, se eu consigo, por que os outros não conseguem? E ela cria uma caixinha na sua mente que não admite o erro. E isso você sabe que será impossível, porque vivemos numa sociedade caída, todos nós temos limitações, falhamos, tendo as melhores intenções do mundo, não conseguimos suprir aquela expectativa que o outro tem com relação a nós. Então esses demônios, quando eles agem,
no perfeccionismo ou na perfeição. Querer, exigir que tudo seja perfeito, leva a sofrimento pessoal e também sofrimento dos outros ao seu redor, onde Satanás se apropria dessa falha e faz com que a pessoa não consiga ser feliz porque as coisas não estão conforme ela imaginou ser. Como ela tivesse o domínio, tem que ser do meu jeito. Satanás se apropria disso também para nos trazer muita frustração. Então nós falamos aqui um pouco desse agrupamento de demônios que vão agir na vida de pessoas. Te convidamos para a nossa próxima aula amanhã, em nome de Jesus. Deus te abençoe.